Você precisa ter um sonho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala é o evangelista e empreendedor Giovanni Jesus. Estou aqui para compartilhar com você um vídeo, tá? Para te inspirar, para te ajudar a chegar mais longe e te levar a realizar os seus objetivos e seus sonhos. Por isso eu peço que você fique comigo até o final do vídeo, tá? Aumente os volumes ou coloque os fones de ouvido, que agora nós vamos, tá, aprender e você vai chegar no final desse vídeo, você vai estar em outro estado de espírito, eu tenho certeza, tá? Só peço desculpa um pouco que se ficar um fundo aqui, um ruído de música, que eu estou no ambiente aqui que está tocando uma música em um lugar, porém eu precisava gravar esse vídeo hoje para vocês, tá? Eu tô com essa mensagem queimando no meu coração, eu preciso compartilhar com vocês hoje. Então você que quer crescer na sua vida, como um empreendedor, como uma pessoa de sucesso, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá? Bom, eu vou usar aqui um versículo chave, tá? Para trazer para você essa mensagem. Tem Abacuque capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim: escreva a visão em tábuas, para que se leia facilmente quem correndo passa. Tá? Dependendo da tradução que você lê, pode estar um pouco diferente, mas essa tradução que eu falei tem a ver com a tradução Almeida Revista Corrigida ou com a NAA, Nova Almeida Atualizada. O que acontece? Deus está falando aqui para o profeta Abacuque que a visão que Deus dá para ele é para ele escrever em uma tábua, para que quem olhar consiga ver claramente e facilmente, mesmo que a pessoa esteja correndo, certo? E vamos lá, o que isso tem a ver com a nossa vida, com os nossos sonhos, os nossos objetivos? Bom, quando nós falamos em sonhos e em visões na Bíblia, Deus ele dá uma visão para alguém. Algum homem, que ele é um profeta, ele tinha uma visão de algo que ia acontecer, de algo que estava no coração de Deus para acontecer na terra. Então Deus mandava que aquele homem escrevesse aquilo para que as pessoas soubessem o que ia acontecer. Era do desejo de Deus que as pessoas entendessem o que ia acontecer. Que aquilo que estava no céu viesse a acontecer na terra. Isso já estava decretado que ia acontecer, mas Deus ele quer que as pessoas saibam que isso vai acontecer. Só como que isso se aplica à nossa vida no empreendedorismo, tá? Na nossa vida de negócios, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos nossos projetos. É o seguinte, todos nós temos sonhos. E a Bíblia nos ensina aqui um princípio claro de desenvolvimento pessoal, que é o seguinte, ele diz que é para nós escrevermos em uma tábua, para que nós possamos ver claramente. Ou seja, para que nós possamos realizar o nosso sonho, o nosso objetivo, nós devemos ter aquilo escrito de forma clara, para que nós possamos visualizar aquilo que nós queremos. Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu e você, assim como muitas pessoas que você conhece, têm sonhos que querem realizar. Só que muitas vezes o que nos impede de realizar esses sonhos é uma visão clara do que nós queremos e uma visão clara do que Deus tem para nós. Eu entendo e acredito que o sonho, quando eu falo de sonho, é aquilo que está no coração de Deus para nós, porque Ele projetou para cada um destino. O desejo de Deus é que aquilo que está no mundo do espírito se manifeste no mundo físico. Para isso é necessário que nós entendamos, que nós visualizamos aquilo. Eu não estou falando aqui só sobre quadro de sonho, sobre você escrever suas metas, você pode fazer isso também, mas eu estou falando sobre algo mais profundo do que tudo isso. Estou falando com você sobre o seguinte: você deve ter claro na sua vida qual que é o seu objetivo. Aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo para o qual você foi criado. Você tem que ter isso bem claro. Por exemplo, com o meu canal aqui eu tenho claro duas coisas, tá? Que o meu objetivo é compartilhar a palavra de Deus e também, tá, trazer conteúdos de empreendedorismo. Tendo que agora eu unifiquei o canal. Antes eram dois canais. Um para empreendedorismo e outro para evangelismo. Agora eu entendi que eu consigo trazer os dois conteúdos em um canal só, de uma forma que você consiga absorver isso e consiga aprender duas coisas que são essenciais na vida: a palavra de Deus e a parte de negócios. Esse vídeo em específico é sobre empreendedorismo, tá? Ele não é sobre uma pregação ou um texto para que nós possamos, né, ter um crescimento na vida espiritual. Porém, eu acabo aplicando também princípios espirituais aqui nesse vídeo, tá? Mas você vai perceber que são diferentes a forma que eu falo e a forma que eu trago os conteúdos. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: ele diz para que a visão esteja escrita de forma clara. Então, quando nós temos um objetivo, isso tem que estar bem claro na nossa mente,
tá? Aquilo que nós queremos. Por que nós queremos? Qual o propósito daquilo que nós queremos? Isso precisa estar claro e objetivo. Então eu tenho claro o que eu quero aqui com esse canal, que agora o nome do canal é Reino e Propósito, tá? Que eu vou falar sobre o reino de Deus e também sobre o propósito, sobre nossa vida de negócios e profissional. Bom, então vamos lá. Como que eu posso aplicar isso? Não é necessário apenas você escrever o seu objetivo no papel. Escreva no papel, escreva no celular, escreva em algum lugar as suas metas, os seus objetivos. Isso é claro que você tem que escrever. Mas além de você escrever no papel, é necessário que aquilo esteja escrito de forma clara também, na tábua do seu coração. Porque se aquilo está escrito só no papel, mas se aquilo não é uma verdade ainda dentro de você, você não vai conseguir realizar aquilo. Mas quando nós entendemos qual que é o nosso propósito, para o que Deus nos criou, o que acontece com a gente consegue ter aquilo claro e aquilo começa a estar vivo dentro da gente. Por exemplo, eu precisava compartilhar com você hoje um conteúdo que fizesse a diferença na sua vida, que você pudesse assistir esse vídeo e falar, é isso. Então, eu tenho esse objetivo bem claro comigo. Quando eu trouxer para você uma palavra, seja uma palavra de bíblica, eu preciso impactar você. Essa palavra ela precisa tocar no mais profundo. E quando eu trouxer uma mensagem de empreendedorismo, ela tem que te motivar, ela tem que te inspirar, ela tem que soprar vida em você, de forma que você venha se levantar e falar, eu vou me levantar, eu vou fazer algo, eu vou escrever, eu vou gravar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou orar. Aquilo tem que ser algo que tem que gerar algo dentro de você. É isso que eu tenho em mente quando eu falo com você aqui. Então você tem que ter em mente qual é o seu objetivo. Você tem que ter em mente não só qual é o seu objetivo, tá? Mas qual o propósito do seu objetivo. Então eu tenho um canal, o meu canal é chegar a tantos 1000 inscritos. Tá bom, beleza. É monetizar, mas qual que é o objetivo do seu objetivo? Você tem que ser isso claro. Porque senão nós vivemos uma vida em que nós acordamos, vamos trabalhar, vamos para casa, vamos estudar, vamos para a igreja, vai para academia, vai para onde você quiser. Só que você vive como qual que é a palavra certa aqui? É como se fosse um morto-vivo, né? Não tem aquele clipe lá do Michael Jackson, né? Você tá um morto-vivo, você vai e volta, vem, mas você não sente que você tem um propósito claro. Nós precisamos entender que cada um de nós foi chamado por Deus para cumprir um propósito claro e específico na nossa geração, claro e específico na nossa família, claro e específico na sociedade. Quando nós entendemos isso, nós sabemos quem nós somos, para que nós viemos e o que nós viemos fazer aqui, tudo muda. Porque você entende, quando você está caminhando debaixo de um propósito. Quando você para descansar, você está descansando debaixo de um propósito. Quando você fala debaixo de um propósito. Então você não está fazendo as coisas só por fazer. Então, agora voltando no título central do vídeo, eu falei sobre propósito também, mas eu quero falar sobre sonho, tá? Que você precisa ter um sonho. Eu costumava ir num treinamento de uma empresa de marketing multinível, tá? Eu falo também sobre isso aqui no canal. E nesse treinamento era algo muito impactante, que era o seguinte, no final do treinamento, eles falavam, olha o seguinte, eu vou dar uma dica final aqui, 10 dicas para você no final do treinamento. E eu quero que você repita comigo. Aí eles falavam, dica número 1, você precisa ter um sonho. Dica número 2, você precisa ter um sonho. E começava a ir até número 10. Aí a gente repetindo aquilo. Para algumas pessoas falar, isso é só oba-oba. Isso é só uma coisa que eles estão querendo fazer para você se sentir motivado. Mas não é, gente. Para que o ser humano ele se mova, para que se levante da cama, da cadeira, da onde está para outro lugar, nós precisamos ter um sonho. Nós precisamos ter um propósito, senão nós não conseguimos. Nós desistimos, nós desanimamos quando nós perdemos a visão do nosso sonho, do nosso objetivo. Aí nós desanimamos. Então você precisa entender hoje que você precisa ter um sonho. E você precisa ter aquele sonho claro. E você olhar e você falar, eu vou caminhar até eu chegar nesse sonho. Eu vou caminhar até eu ver esse sonho realizado, concretizado. Até esse sonho que já existe no mundo do espírito, ele se tornar uma realidade aqui na terra. Aqui na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus negócios, no meu trabalho. E você precisa ter essa energia dentro de você. É a palavra entusiasmo. O que é a palavra entusiasmo? É uma palavra grega que ela significa, se não me engano é no grego, tá? Significa Deus em você.
Então, quando você está cheio de Deus, você não consegue ficar parado, você precisa se movimentar, você precisa fazer alguma coisa. É isso que eu quero, que você se levante e você diga: eu tenho um sonho e eu vou em direção ao meu sonho. E eu sei qual que é o sonho que Deus tem para mim, e eu vou em direção àquilo que Deus tem para mim, tá? Então, quando Pedro, na Bíblia, ele desanimou, por quê? Porque ele viu o vento, ele olhou para a circunstância, e quando nós olhamos para as circunstâncias, nós tiramos os olhos do nosso objetivo. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele passou a cair. E assim acontece conosco, quando nós tiramos os olhos do nosso objetivo, quando nós tiramos os nossos olhos de quem está no controle, de quem está cuidando de nós, que é o Senhor Jesus, nós desistimos, nós desanimamos. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter um sonho. Como diz a famosa frase do Martin Luther King: I have a dream, eu tenho um sonho. Então você precisa ter isso vivo dentro de você. Esse sonho dentro de você precisa estar vivo. Tá ouvindo esse barulho? Estou falando do barulho do pássaro cantando, não. Esse barulho que eu estou falando é o barulho da sua música. Tem uma música que você gosta, que ela te faz você se movimentar. Quer dizer, uma música de Deus, uma música que ela te levanta. E você precisa entender que a sua música ainda está tocando. Você começa a ouvir de novo nesse momento a sua música tocar. E nós temos uma música que fala conosco, que o louvor ele nos conecta com Deus. Quando nós ouvimos, aquilo começa a nos dar vida novamente. Eu quero que você ouça nesse momento que você está desanimado, ou que você não tem gás suficiente para avançar, ou que você acha que já chegou no máximo. Eu quero que você entenda que a sua música continua tocando. A sua música continua tocando. Então ouça a sua música tocar e avance. Avance. Que é esse o novo lema aqui desse canal. É crescendo e avançando. Que é reino, a visão do reino de Deus e o propósito. Reino e propósito, crescendo e avançando. Eu quero fazer esse convite para você. Vamos crescer como pessoa e vamos avançar. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Curta o vídeo que você vai me ajudar que o YouTube recomende para outras pessoas. E também eu peço que você compartilhe com quem você quer que tenha sucesso, tá bom? Com quem você sabe que tem um propósito e quer chegar mais longe. E você que já é inscrito ou que é novo inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui compartilhando mensagens que inspiram e que edificam. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até mais. Lembrando que tem os links aqui, tá? Das redes sociais e também o link para que você possa aí se inscrever na comunidade no WhatsApp. Então sempre que tiver um novo vídeo, você vai receber por lá um aviso, um comunicado meu, direto no WhatsApp, e lá você vai conseguir tá por dentro de tudo que acontece por aqui, tá bom? Então se inscreva lá, não é grupo, tá? Comunidade no WhatsApp, só eu sei quem tá lá, ninguém vê o número de ninguém, e lá você vai receber uma mensagem todos os dias de motivação, ou de mensagem bíblica, e que vai te ajudar, vai te inspirar a chegar ainda mais longe. Aguardo você nos próximos vídeos. Deus te abençoe, fica na paz e até mais.